nosso bom dia aos nossos irmãos. Bem-vindos ao nosso culto de ação de graças que nós vamos prestar a Deus nesta manhã. E eu vos cumprimento na paz do Senhor Jesus Cristo e damos os nossos bem-vindos a todos vocês que estão aí nos assistindo, aí no seu lar, na sua casa, ou talvez em trânsito, mas de qualquer maneira, você está junto de nós, a Igreja Adventista Boa Semente. Estamos na presença do Senhor nesta manhã, essa manhã de sábado, em que nós separamos para a nossa adoração, nosso louvor ao seu nome, e nós damos por aberto esse momento de culto, esse momento de louvor e de reflexão da palavra do Senhor nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós damos os bem-vindos a você que está aí no Instagram, no Facebook, no YouTube e no aplicativo da igreja, o app do IABS. Sejam bem-vindos todos e nós queremos que você nesse momento reflita sobre o estar na presença do Senhor, o estar na sua presença nesta hora e nos momentos que vai seguir, colocando a sua vida, a sua alma perante Deus, porque somente dele nós temos a nossa esperança, somente dele nós podemos ter uma rocha que nos alcance, que seja segura, e nós vamos pedir que, se você puder, curva a sua cabeça e ore comigo, para que Deus receba esse nosso momento de gratidão, esse momento de culto ao Senhor, e que nós possamos ser edificados através da palavra e por meio dos louvores que nós vamos erigir ao nosso Deus, que Ele receba esse nosso momento de culto ao Senhor. Curva a sua cabeça e vamos orar. Bendito Deus, grande é o teu nome, seja engrandecido para sempre, o teu nome para sempre, ó Senhor. Receba, ó Cristo Jesus, o nosso culto que nós viemos prestar nesta manhã, e que que esse momento possa nos trazer edificação, possa nos trazer fortalecimento da nossa fé, da nossa esperança em Ti, e que o Senhor receba a nossa súplica, a nossa gratidão e a nossa adoração ao Teu nome, e que os pedidos que nós fizermos a Ti neste momento, eles possam ser alcançados no trono da Tua glória, e que nós recebamos de Ti fortalecimento para a nossa vida, para o nosso viver, para o nosso estar na Tua presença e para conduzir o nosso viver e a nossa vida de hoje em diante. Receba, Senhor, o nosso culto ao Teu nome, aceita no Senhor, perdoa os nossos pecados e falhas e nos aceite na Tua presença, é o que eu te peço, no nome de Jesus Cristo, para o louvor e para a Sua glória. Amém. Feliz sábado, crianças! Que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Deixai vir a mim os pequeninos. Mais um santo sábado, mais uma semana que se vai, não é mesmo? Graças a Deus por esta semana, pelos momentos que vivemos, pelos estudos, né? Pela oportunidade de poder estudar, né, crianças? Pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, graças a Deus. Graças te damos, Senhor, por este momento. Bom, hoje é dia de Momento Criança, então vamos lá. Hoje eu quero mostrar para vocês fotos de duas crianças, isso mesmo. E eu quero que vocês pensem aí de casa, quem são essas crianças? Eu vou contar historinhas delas. Vou falar um pouco de uma e um pouco da outra. E vocês vão pensando se vocês conhecem essas crianças. Vamos lá? Vão pensando aí com a família de vocês. Bom, nossa primeira criança é essa daí. Olha aí. E como será que é essa criança? Esse menininho era uma criança muito bravinha. Diz que ele era bravo, muito quietinho, bem caladinho mesmo. Na época que ele era criança, a família era assim. A mamãe ia lá, comprava um tecido e fazia um monte de roupinha igual. Isso mesmo, imagina você
seu irmão, sua irmã usando roupinha igual. Era assim que funcionava. A mamãe comprava o tecido e fazia um monte de roupinha, tudo do mesmo tecido, e assim os irmãozinhos andavam, todos iguais. E esse menininho aí não gostava de andar igual os irmãozinhos. Ele fazia, ó, carinha de bravo. Ele não gostava de andar igual os irmãozinhos dele. Não, não. Ah, também tem outra coisa. Os irmãozinhos dele, pra irritar ele, deixar ele bravinho, chamava ele de velho alemão bicudinho, bem rápido, velho alemão bicudo, e disse que saía correndo. Tadinho desse menininho, os irmãos sabiam que ele era bravo e deixavam ele mais nervoso ainda, falando isso pra ele. Tadinho, né, crianças? Bom, depois ele foi crescendo. Ah, ele também é de um lar cristão, a família dele é toda evangélica, esse menininho. Mas esse menininho, crianças, cresceu de tamanho e cresceu também na palavra de Deus, né? Ele foi aprendendo, foi crescendo em espírito, foi crescendo de tamanho. Aos 23 anos, ele começou a trabalhar como missionário. Se casou e hoje ele é uma pessoa muito querida por nós. Quem será? E aí? Bom, vai pensando. Agora eu vou falar do outro menininho. Olha ele aí. Quem será esse menininho? Esse menininho era uma criança muito tímida, não era bravo, igual o outro. Era muito quietinho, muito delicado, muito amoroso. Ele tinha muito medo da diretora da escola dele, vocês sabiam? Chamava Dona Antônia. Ele desviava o caminho só para não passar em frente da sala dela. Imagina, crianças, vocês na escola desviar o caminho só para não passar em frente da sala da diretora. E assim ele fazia, só para não passar em frente da sala dela. Esse menininho adorava usar um conjunto que o vovô dele deu para ele. Um conjunto com uma blusa listradinha de azul com abóbora, e um shortinho azul. Ele adorava colocar esse conjuntinho e passear. Esse é o nosso outro menininho. Depois ele cresceu. O lar dele não era evangélico, era um lar católico. Depois, aos 32 anos, ele conheceu uma igreja evangélica. Bom, e aí, crianças? Quem será essas crianças? Essa criança é o Eliseu Veríssimo de Mendonça. E esta criança é o Francisco Souza Neto, nossos pastores. A gente enche a boca para falar, né? Nossos pastores. Ah, o pastor Eliseu é meu pastor. Ah, o pastor Francisco é o meu pastor. A gente se enche de orgulho. E é isso mesmo. Porque nossos pastores são dois homens valorosos, dois homens do Senhor, homens que trabalham para a obra há muito tempo, que dedicam a sua vida para a obra de Deus, que cuidam das suas ovelhas também, né, crianças? Porque quando nós temos um problema muito grande, nós recorremos a eles. Eles oram por nós, nós somos as ovelhas deles, né? E eles são nossos pastores amados, que nós temos tanto orgulho de ter. Nada do que nós fizermos, criança, nada do que eu falar, nenhuma homenagem, nada, nenhum presente vai recompensar o que eles fazem por nós, o que eles fazem pela obra de Deus. A recompensa deles vem dos céus, não é mesmo? Nós podemos orar, agradecer, mas a recompensa deles vem do céu. Tudo que eles fazem por nós e pela obra de Deus. Mas a minha pergunta hoje para vocês é a seguinte: vocês conseguiram adivinhar quem era? Foi fácil, né? Bom, a minha pergunta para vocês hoje é a seguinte: vocês são crianças. O que vocês pensam quando vocês crescerem? Vocês vão ser o que na igreja? O que vocês vão fazer para a obra de Deus? Vocês têm pensado nisso? Ah, Tia Nath, mas eu sou criança. Mas nunca é cedo demais para pensar nisso. Vocês podem pensar. Ah, Tia Nath, eu acho que eu quero tocar. Eu acho que eu quero cantar. Ah, eu quero ser diácono.
eu quero ajudar na Santa Ceia. Eu quero falar da palavra de Deus para as pessoas. Já pensaram nisso? Quando você crescer, o que você quer fazer na casa de Deus, na obra do Senhor? Nós temos 2 homens valorosos de exemplo para nós. Vocês podem se espelhar nesse menininho que era bravo e nesse menininho delicado e que tinha muito medo da Dona Antônia. E aí? Vocês podem se espelhar neles para ser também homens e mulheres de valor. Amém? A minha palavra de hoje é gratidão a essas pessoas valorosas que nós amamos tanto. Nada do que nós dissemos aqui vai recompensá-los, mas nós amamos os 2, Pastor Eliseu, Pastor Francisco. Crianças, pensem, quando vocês crescerem, o que vocês vão fazer na obra do Senhor? Amém. Crescer para Jesus. E quando eu estiver deste tamanho assim, eu quero trabalhar para o meu Jesus sem fim. La 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 la, la 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 la. Eu vou crescer, crescer para Jesus. E quando eu estiver deste tamanho assim, eu quero trabalhar para o meu Jesus sem fim. Crescer para Jesus. E quando eu estiver deste tamanho assim, eu quero trabalhar para o meu Jesus sem fim. O que vocês vão fazer na obra do Senhor? E aí? Fiquem com Deus. Até o próximo sábado. Deixai vir a mim os pequeninos. Glória a Deus. Vamos louvar a esse Deus que Ele nos ama de tal forma que nós não conseguimos entender. Ele nos ama de uma maneira única. Esse hino, quando eu estava ouvindo em casa, antes da gente preparar os louvores para estar tocando aqui hoje, ele tocou muito comigo. E ele falou demais comigo. Deus me tocou de uma tal maneira que eu não me contive. Porque, como a letra desse hino nos diz, como estou, tu me amas, ó Deus. Fraco fui quando eu pensei que estava forte. Fui fiel e também falhei no meu caminhar. Eu tentei ter o controle e perdi tudo. Fui do topo até o chão num só respirar. Eu lutei e também tremi frente à batalha. Naufraguei longe de casa, me arrependi. Um desespero para salvar-me. Percebi que o teu amor sempre esteve aqui. Me encontrou antes de eu me perder. Eu era
ser graça que não posso entender, cobriu os meus erros, e eu sei que eu não mereço esse amor, mas sei que esse amor é quem tu és. Não há nada que eu possa fazer pra acrescentar a tua graça, assim como eu sou, tu me amas. Quem sou eu pra que precises do meu louvor? E se esse sopro é teu, Deus, tudo te dou. És fiel e por tua graça eu sou grato. Pensar que tens tudo e ainda queres o meu coração. Me encontrou antes eu me perder. Eu era seu antes de nascer. Graça que não posso entender, cobriu os meus erros, e eu sei que eu não mereço esse amor, mas sei que esse amor é quem tu és. Não há nada que eu possa fazer pra acrescentar a tua graça, assim como eu sou, tu me amas. 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 Teu amor não me deixa assim. Como eu sou, tu me amas. Teu amor não me deixa assim. Como eu sou, tu me amas. Teu amor não me deixa assim. Como eu sou, tu me amas. Teu amor não me deixa assim. Meu coração eu vou te entregar. Quero esse amor mais que tudo, Deus. Tudo te dou. Teu amor não me deixa assim. Teu amor não me deixa. Meu coração eu vou te entregar. Quero esse amor mais que tudo, Deus. Tudo te dou. Teu amor não me deixa assim. Teu amor não me deixa. Eu sei que eu não mereço esse amor, mas sei que esse amor é quem tu és. Não há nada que eu possa fazer pra alimentar a tua graça, assim como eu sou, tu me amas.
Graças a Deus que estamos na graça do Senhor nosso Deus, na graça que o Senhor Jesus Cristo proporcionou a todos nós, de podermos ser participantes da sua salvação eterna, de termos esperança, de termos salvação, de encontrarmos refúgio em Deus, de poder nos derramar em o nosso ser, o nosso viver na presença do Senhor. E se você quiser acompanhar aí a leitura inicial que nós vamos pensar a partir daí, nesses momentos em que nós aqui estamos a produzir este conteúdo de culto para que você também possa se aproximar de Deus e sentir a sua presença. Se você quiser abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos, o de número 62, e o verso 5 a 8, o salmista, ele faz uma declaração a Deus da sua dependência, da sua comunhão com Deus, da sua comunhão com o Senhor, e ele lembra esta dádiva que encontra em Deus, e ele se pronuncia exatamente da seguinte forma, colocando o seu ser, a sua alma em Deus, e ele expressa da seguinte maneira: ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É Ele a minha defesa. Não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória. A rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Confia nele, ó povo, em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Glória a Deus. Curva a sua cabeça, ore comigo nesse instante. Bendito Deus, o Senhor que é Deus de fortaleza, o Senhor que é Deus de poder, de graça, de misericórdia, de proteção e de amparo. Cuida, Senhor, de cada um de nós. Receba, ó Cristo Jesus, o nosso culto a Ti. Mais uma vez te pedimos, provê, Senhor Jesus Cristo, as nossas vidas, a Tua paz. Provê, Senhor, a Tua bênção. Provê, Senhor, a graça misericordiosa de podermos confiar unicamente no Deus que é o nosso refúgio. Aceite a nossa oração. Receba a nossa oração. Perdoa os nossos pecados e falhas. E nos ajude, Senhor, a adentrarmos ao trono da Tua graça, ao trono da Tua glória, para que recebamos de Ti a bênção do nosso fortalecimento de fé e de esperança em Ti, para que o Teu nome seja glorificado cada vez mais através da nossa vida. No nome de Jesus, nós pedimos e Te adoramos, Senhor. Amém. Mais uma vez eu dou os bem-vindos a quem chegou um pouco depois do início, a todos vocês que estão acompanhando a nossa transmissão. E nós vamos hoje pensar um pouco sobre um assunto que eu pensei e que o Senhor me colocou na minha mente, no meu coração, de pensarmos, e o título da nossa reflexão de hoje é: o que será depois? Uma pergunta: o que será depois? E pensando a partir do Salmo 62, eu penso que Davi, o salmista, ele estava em um momento talvez de desesperança, de aflição, um momento em que ele estava talvez aflito por algum motivo, algum empecilho que lhe dava a perseverança, a esperança, a tranquilidade de viver em paz, e os seus sentimentos talvez abalado,
sua esperança um tanto desajustada em relação ao futuro, mas ele tinha a sua esperança confiada em Deus, e nele ele expressou esta confiança que ele tinha, e de afirmar que a sua alma, que a sua vida, que o seu ser, que a totalidade da sua vida, a totalidade do seu ser estava confiado, estava firmada, estava presente nas mãos de Deus, nas mãos do Senhor. E por isso que ele disse que nisso ele encontrava esperança, ele encontrava um lugar onde ele poderia descansar, um lugar onde ele poderia se acalmar e ter a sua defesa tranquilizada. E ele expressa então que esta salvação que Deus lhe proporcionava fazia com que ele pudesse estar seguro, fazia com que ele pudesse ter refúgio dos problemas que lhe cercavam. E aí o verso 8 ele lembra, ele faz um convite às pessoas, ele faz um convite talvez ao seu exército, talvez à nação toda de Israel, a qual ele era o governante, e ele declara: ó povo, ó gente toda, confie no Senhor. Em tempos talvez ele tenha pensado, em tempos de bonança, o Senhor tem nos guardado e nós temos reconhecido essa dádiva. Mas em tempos difíceis, ele apresenta isso à sua nação, dizendo: confiai nele, ó povo, derramai sobre ele o vosso coração, a vossa esperança, porque nele nós encontramos refúgio, nele nós encontramos paz. Hoje em dia, nesse momento atual, nós estamos vivendo esse momento de pandemia, esse momento de afastamento social, esse momento em que uma doença invisível tem assolado as pessoas ao redor do mundo, e nós sempre nos deparamos com perguntas, com declarações: o que será depois? E eu pensei sobre este tema para a gente pensar hoje. O que será depois? O que você tem pensado do que será depois? Somente quem tem essa resposta, eu posso afirmar que somente quem tem essa resposta é Deus, porque Ele sabe o que virá depois, mas nós não sabemos. O que será o amanhã? O que será o amanhã das empresas que tiveram ainda e ainda terão portas fechadas? O que será o amanhã para as pessoas que perderam e aquelas que ainda hão de perder os seus postos de trabalho? E no âmbito econômico, familiar, que envolve a nossa subsistência, é preciso pensar também no hoje, porque o amanhã, nós já sabemos, o amanhã a Deus pertence, mas nós precisamos pensar no hoje. E esse momento se fala tanto aí sobre a economia conectada, a economia que precisa tomar um novo rumo, que cada dia fica mais nítida isso. E é preciso pensarmos, é preciso cada um de nós pensarmos em ter o seu plano B. Não podemos ficar apenas de braços cruzados, esperando as coisas acontecerem ao seu bel prazer, mas precisamos nos antecipar, precisamos ser sábios, como alertou a nós o sábio Salomão, e pediu para que nós pudéssemos também prestar atenção. Ele recomendou, aliás, para que nós prestássemos atenção no trabalho das formigas. E se você depois quiser ver o texto bíblico lá em Provérbios capítulo 6, do verso 6 ao 9, retrata
esta recomendação que o sábio Salomão colocou para que as pessoas pudessem pensar e pudessem aplicar isso em suas vidas, olhando para a sabedoria de uma criatura infinitamente pequena, uma criatura que nós não damos muito valor a elas, que são as formigas, mas que elas têm uma estratégia de provisão, que elas têm uma estratégia de vida e preparo para as dificuldades. E Salomão, ele recomenda isto, para que a gente se levante e tenha atitudes plenas e capazes de fazer com que nós tenhamos essa subsistência na busca daquilo que vai nos suprir. Porque o ser humano tem a tendência de facilitar, e a facilidade, tem a tendência e a facilidade de espiritualizar tudo o que acontece. As pessoas espiritualizam as coisas, e as coisas boas atribuem, dá-se o crédito a Deus, e as coisas más, as coisas ruins, culpa-se o diabo. E essa é a nossa natureza, e nós encontramos nesses nossos dias a espiritualização das coisas, tudo envolvendo algo espiritual. Nós queremos e precisamos de Deus para tudo. Isso é fato, isso é nítido. E isso é lícito, querer Deus bem pertinho de nós. Porque precisamos de Deus em todas as esferas da vida. Nós precisamos de Deus na família, nós precisamos de Deus para nos ajudar em nosso trabalho. Nós precisamos de Deus quando estamos no lazer. Nós precisamos de Deus quando estamos em viagens. Nós precisamos de Deus no envolvimento das nossas amizades. Nós precisamos de Deus em qualquer lugar em que nós esteja, na rua, em qualquer outro lugar. Esse conjunto de coisas, esse conjunto de situações que nós nos envolvemos, isto forma a nossa personalidade. Forma a nossa personalidade a partir do nosso comportamento, que também formamos e desenvolvemos a nossa espiritualidade. E a espiritualidade tem tudo a ver com esta vida e a vida depois da vida. Nós precisamos pensar no sentido espiritual, a nossa vida depois que ela terminar, depois do amanhã final, o que será de nós? A ciência tem se multiplicado e o profeta Daniel, inspirado por Deus, já anunciou isso. Lá no capítulo 12, nós encontramos uma frase em que o profeta diz: e a ciência se multiplicará. E ela se multiplicou. Esse resultado trouxe muitos benefícios para a humanidade. Ela trouxe benefícios que os inventores das coisas que nós utilizamos hoje, se por acaso eles viessem a ressuscitar hoje, eles ficariam espantados, eles ficariam perplexos pelo que se realizou. Se nós, só para a gente pensar aqui, se Santos Dumont, que morreu em 1932, há menos de 100 anos, um aeronauta, inventor do dirigível a gasolina, se ele ressuscitasse hoje, como ele ficaria perplexo do que foi a invenção dele? Se nós pensarmos dos engenheiros de automóveis, Carl Benz, André Citroën, Henry Ford, pessoas que criaram utilitários que nós utilizamos hoje, e que nos leva e que nos traz, que dá uma mobilidade extraordinária para nós, mas eles viveram num período que o fim da vida deles
não data de mais de 100 anos. 1929, 1935, 1947, esses 3 homens, foi o final da vida deles, dá menos de 100 anos. E se eles voltassem a viver hoje, eles ficariam abismados e assustados se eles se posicionassem numa das grandes metrópoles pelo mundo afora. E essas teorias, com a evolução da ciência, com o avanço das tecnologias, têm criado, têm demonstrado e têm colocado na mente das pessoas teorias, ações e conjecturas na construção de mecanismos e formas de se achar a solução para a imortalidade, que foi o que nós perdemos lá no passado. Com a multiplicação da ciência, o homem busca construir algo que possa congelar as pessoas, dar esperança da cura para todas as doenças. Aí entram em cena as novidades, entra em cena novamente o mundo espiritual, para as pessoas boas, para as pessoas não muito boas, para as pessoas más e ruins. Aí entra planos superiores para pessoas boas, o paraíso para pessoas boas, formas não corpóreas de vida atribuídas à alma, ao espírito, arrebatamentos para demonstrar e manifestar a vida que é exclusivamente em Cristo que nós temos, mas aplica-se teorias em que Cristo vem invisível para algumas pessoas e daí a pouco elas se desaparecem do meio do convívio natural e estarão num ambiente de salvação. E as Escrituras não demonstram, elas não dão esse respaldo. Mas as pessoas também criam teorias e conjecturas para acomodar as pessoas que não são lá muito boas. E aí o ensino da reencarnação, das sucessões de vidas e as suas ramificações. E para as pessoas ruins e más, as coisas piores, o purgatório, o mundo das trevas e por fim o inferno. Então, pensando na tecnologia, do avanço das inovações, temos também no mundo espiritual inovações, ensinos que são contrárias às Escrituras e que vai complicando muitas vezes a vida de muitas pessoas. Por causa disso, tudo surgiu por causa de um diálogo que surgiu quando se originou o pecado. A serpente, lá em Gênesis 3, do verso 1 ao 4, a gente encontra um diálogo de Satanás, tipificada por uma serpente, e que conversa com Eva, a mulher que Deus havia dado a Adão, o primeiro homem, e assim ela trava um diálogo com a mulher e diz à mulher, faz uma pergunta à mulher, e diz assim: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore, de todas as frutas do jardim? Ela inverteu a informação, e ela diz assim: não foi desta maneira, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. E a serpente disse: certamente não morrereis. E por causa dessa afirmação mentirosa, proferida por Satanás, disfarçada numa serpente, construiu-se todas essas informações errôneas, que veio caracterizar e que veio
alterar as características da nossa constituição original. Porque na nossa característica de constituição original que Deus implantou no ser humano, Ele implantou em nós, e fomos feitos à semelhança de Deus. Fomos feitos criaturas para continuamente prestar adoração ao nosso Deus, para prestar adoração ao nosso Criador e ao nosso Senhor. Fomos criados com imortalidade, sim, mas com o advento do pecado, nós descemos para os degraus da morte. E no patamar de mortais, nós passamos a ter medo. Nós passamos passou a morar em nós o medo. E o medo muitas vezes nos aprisiona. O medo muitas vezes aprisiona pessoas e impedem que elas retornem para Deus, que elas retornem para a verdade da sua palavra. O medo passou a fazer parte em nós. E apesar disso, o medo passa a ser uma parte benéfica também. Porque Adão e Eva pecaram porque eles não tinham medo. Eles não tinham medo de pecar, porque eles não sabiam o que era ter medo. Não fazia parte do seu dia a dia, não fazia parte do seu vocabulário a palavra medo. Então o pecado interferiu na nossa relação com Deus. O pecado distanciou a nossa vida de Deus. No entanto, apesar desse distanciamento, Deus proveu um resgatador. Deus proveu um remidor, o Senhor Jesus Cristo, que Ele deu para resgatar a nossa vida e nos aproximar e fazer novamente essa ligação com Deus, para nós vivermos em unidade, em amor, em comunhão com o nosso Criador. Muitos no passado deixaram o medo para trás e se dedicaram a proclamar que este resgatador, que viria na forma de um menino que nasceria e que implantaria o seu reino aqui na terra, para salvar a humanidade do medo eterno, da morte eterna. Essas pessoas abandonaram o medo de serem mortos, de serem subjugados a algo penoso e passaram a dedicar as suas vidas ao Senhor. A Natália hoje falou sobre esta oportunidade que nós temos de ter pessoas que se dedicam a falar, se dedicam a proclamar, se dedicam a anunciar o Evangelho, a anunciar a sua salvação, cuidar dos propósitos e dos negócios de Deus. Os dias passaram, depois de ter se instalado a morte em nós, de passarmos a ter medo, e os dias se passaram e esses verdadeiros servos de Deus, que antecederam o nascimento de Jesus, esperavam vê-lo nascer. E alguns ainda hoje estão esperando. Nós somos os que estamos esperando, não o nascimento, mas o retorno do Senhor. Alguns daqueles viram a estrela brilhar e foram ao encontro dela, porque lá eles encontraram o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, nascido, que depois, naqueles 3 anos e meio, depois de crescido, depois de estabelecido o seu ministério, Jesus estabeleceu o seu reino entre nós. Apareceu depois, um pouco antes, apareceu João Batista, e nesse período desses 3 anos e meio, João Batista já estava pregando, anunciando o Salvador, anunciando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e João Batista, enviado por Deus a pregar o arrependimento, a chegada do Messias. Ele também creu, mas ele não tinha totalmente certeza se era ele mesmo, se
se ele era mesmo o Messias das Escrituras. E João Batista mandou perguntar, como se dissesse assim: és mesmo o Salvador que as Escrituras anunciam? E Mateus descreve isso no capítulo 11, e Mateus descreve dizendo assim, João, quando ele já estava no cárcere, ele estava preso, e João já imaginava que ali ele poderia ser morto, e como de fato depois aconteceu. Mas quando ele estava no cárcere, ele pensando sobre essas possibilidades, ele envia 2 dos seus discípulos para conversar com Jesus, para perguntar a Jesus: és tu mesmo aquele que havia de vir, ou nós devemos esperar outro? Foi a pergunta de João Batista. E Jesus respondeu, aqueles 2 enviados de João Batista, Jesus disse: olha, voltem a João e anunciai a ele as coisas que vocês ouviram, as coisas que vocês estão ouvindo e as coisas que vocês estão vendo. E as coisas que Jesus se referia, que eles estavam vendo e ouvindo, era: os cegos ouvem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E ele acrescentou: e bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. E João foi aquele que não se escandalizou nele, mas testemunhou de Jesus, testemunhou de que ele era realmente o Cristo, o Salvador, e anunciou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, olhem para ele e vocês serão salvos. Então João Batista entendeu que ele era mesmo o Salvador que as Escrituras anunciavam. Jesus estabeleceu seu reino entre nós, um reino que causou guerras, o reino que causou intrigas, que causou invejas da liderança eclesiástica daqueles dias, mas veio para estabelecer o seu reino de paz, o seu reino de paz que pudesse trazer tranquilidade, que pudesse trazer paz interior para as pessoas ao redor do mundo. E esta paz, ele disse antes da sua morte: essa paz que eu dou é a paz que o mundo não oferece, mas ela só é encontrada se você se aproximar de mim. Guerras contra o mal, reino de paz para dar a vida em abundância. Esse foi o reino que o Senhor Jesus proporcionou a nós para cumprir tudo aquilo que era anunciado a seu respeito, apesar de que a sua vida trouxe-lhe sofrimento, mas o seu sofrimento foi por amor a nós, porque Ele nos amou a ponto de morrer, entregar a sua vida, para que naquela sangrenta cruz, o amor com que Ele nos amou pudesse nos alcançar e nos levar à salvação eterna, a salvação que nós não encontramos em outro lugar, a não ser em Jesus Cristo. Mas os discípulos viviam sempre apreensivos. Como será o amanhã? Com aquela pergunta de todos os dias: como será amanhã? Porque Jesus, ele proporcionava aos seus discípulos, aos seus seguidores, cada dia um cenário novo, cada dia um cenário diferente, cada dia algo novo que acontecia, e os discípulos ficavam apreensivos, sem saber o que iria acontecer amanhã. E muitas vezes nós hoje também pensamos o que vai acontecer amanhã, como será o depois. E Mateus descreve isso no capítulo 16 do seu Evangelho, mostrando que nessa jornada do Senhor Jesus Cristo, nessa caminhada que ele fazia, realizando e cumprindo a sua agenda, todo dia, todos os momentos,
ele chega um determinado momento às partes de Cesareia, e aí ele pergunta para os seus discípulos para saber o que as pessoas pensavam a seu respeito. E é lógico que ele sabia o que as pessoas pensavam a seu respeito, mas eu penso que Jesus fez aquela pergunta para os seus discípulos para acionar na mente deles a oportunidade de conhecer Jesus de uma forma melhor. E ele pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eu creio que Jesus faz essa pergunta exatamente para que os discípulos pudessem pensar, porque eles estavam no automático, eles estavam fazendo aquilo que Jesus, olhando e acompanhando Jesus, e não pensando realmente quem ele era. Tanto é que depois da sua morte eles se dispersaram e foram cada um para sua lide, para suas atividades, e Jesus queria ativar na mente deles a compreensão do que era Jesus para eles. E aí eles dão a resposta. Talvez Jesus tenha dado aí 2 horas, 3 horas para eles fazerem uma pesquisa de campo, ou não sei, ou se foi imediatamente, mas o fato é que eles disseram: a respeito de ti, Senhor, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, e outros dizem que tu és Jeremias, que ressuscitou e está entre nós, ou um dos profetas. E disse-lhe Jesus: e vocês, aí no seu pensamento, e vocês, quem dizem que eu sou? Jesus queria fazer com que eles pensassem quem era aquele homem que era Deus, que é Deus, e que estava no meio deles, mas eles não enxergavam isso. Muitas vezes hoje as pessoas leem as Escrituras e Deus está falando ao seu coração, Deus está corrigindo, Deus está dando orientação, Deus está dando direcionamento, mas as pessoas não reconhecem que é Deus falando a si mesmo. E naquele momento, Pedro se levanta. Pedro, que era sempre aquele que falava mais, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus Cristo ficou satisfeito com essa resposta de Pedro, quando ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, porque ele realmente era o Cristo, o Salvador, o Filho do Deus vivo, que desceu ao céu para terminar com a opressão do pecado, o pecado mortal, e dar a oportunidade, através da sua graça, do nosso reencontro com Deus, do nosso estar novamente apegados ao Senhor nosso Deus. E nessa agenda que eu disse que Jesus tinha, capítulo 17 de Mateus, já dá um outro panorama, dá um outro momento da sua história, já 6 dias depois. E o capítulo 17 de Mateus, no verso 1, Mateus descreve que 6 dias depois, Jesus tomou os 3 apóstolos que geralmente estavam mais próximos de Jesus, Pedro, Tiago e João, e em particular levou-os a um alto monte, e lá Jesus se transfigurou diante deles. Jesus demonstrou a eles a sua grandiosidade, o seu resplendor, a sua grandeza de poder, transfigurando-se diante deles. E passado algum tempo, alguns minutos, algumas horas, não sei, o texto não diz, mas passado esse momento, passado esse momento, Jesus desce com eles do monte,
E eu imagino que ao chegar ao sopé do monte, Jesus para diante deles e faz uma recomendação. E a recomendação de Jesus foi essa: a ninguém conteis esta visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Então, Jesus lembra a eles. Desculpem. Jesus lembra a eles: a ninguém conteis a visão, a ninguém vocês digam que o que vocês viram, porque o que vocês viram as pessoas não vão acreditar, porque o que vocês viram antes da minha ressurreição, as pessoas não vão crer, e eles vão querer tirar a vossa vida, dizendo que vocês estão loucos. E Jesus continua junto deles, mostrando para eles que depois aconteceria algo melhor. Mas para que acontecesse algo melhor, precisou primeiro Jesus sofreu, morreu, foi crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. A cada instante, os discípulos estavam a perguntar, como se fosse consigo mesmo, o que será depois? Mas Jesus havia dito a eles o que aconteceria depois. Jesus sempre estava dando a informação de que depois aconteceria algo melhor, ou depois ele seria morto, mas que depois ele alcançaria a ressurreição, subiria ao céu. Mas eles estavam distraídos, eles estavam sem conhecimento, sem perceber aquilo que Jesus estava lhes dizendo. Porque Jesus fala assim, depois, lá mais adiante, capítulo 13 do Evangelho de Marcos, Marcos descreve aquilo que Jesus havia anunciado que depois iria acontecer. Depois se levantarão falsos cristos, se levantarão falsos profetas, e esses falsos cristos, falsos profetas, hão de fazer sinais e prodígios para enganarem a muitos, e se possível até enganariam os escolhidos. E Jesus alerta os seus discípulos dizendo, mas vós vede, eis que antecipadamente eu vos anuncio, eis que antecipadamente eu vos digo tudo isto. E ele declara outras coisas que haveriam de acontecer, que ainda hão de acontecer. Verso 24, Jesus diz assim, naqueles dias, depois da aflição, o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, as forças que estão nos céus serão abaladas, e então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com poder e grande glória. Glória a Deus. Jesus fala assim, que no momento da sua vinda, todos verão Jesus vir nas nuvens dos céus, com poder e grande glória. E ele vai enviar, ele diz assim, verso 27, e ele enviará os seus anjos, e ajuntará os seus escolhidos, desde os quatro cantos, desde os quatro ventos, da extremidade da terra, até a extremidade do céu. Jesus não disse que seria de uma a outra extremidade da terra, mas seria da extremidade da terra até a extremidade dos céus, porque quando Jesus voltar, muitos não estarão na terra, muitos estarão viajando e por aí afora. Vocês sabem, as intenções dos homens é de estar em outros lugares. Por isso que Jesus disse que os anjos vão buscar os seus salvos da extremidade da terra até a extremidade dos céus.
Onde estiver o ser humano, na vinda do Senhor, ele será alcançado. E hoje em dia, de vez em quando, nós nos deparamos com algumas pessoas com medo. E é verdade, até crentes estão com medo da vinda do Senhor Jesus Cristo. E a pergunta que eu te faço: você tem medo da vinda de Jesus? Ou você ama a vinda do Senhor Jesus? Amar a vinda de Jesus é estar seguro do que eu creio, é estar seguro daquilo que nós cremos, preparados para subir com Ele. O apóstolo João, ele diz assim: no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. E ele acrescenta mais: o amor supera tudo. O amor supera o medo. Se nós estivermos vivos na vinda do Senhor, nós poderemos dar o grito de vitória, o brado de alegria e dizer: este é o Senhor a quem nós aguardávamos. Mas se morrermos, estivermos na sepultura, antes do Senhor voltar, com certeza, agora em vida, deverá ser a nossa palavra, deve ser a nossa expectativa: hei de ressuscitar. Quando a trombeta dos anjos, quando a trombeta de Deus, que será tocada pelos anjos, soar desde os céus, nós poderemos sair da sepultura e dizer: o Senhor nos resgatou. Paulo declarou isso: combati o bom combate, lá em Timóteo, 2 Timóteo 4, 7 e 8. Combati o bom combate, mas o prêmio, a coroa da justiça está guardada, e não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Que o Senhor se digne em nos abençoar, em nos fortalecer, para não ficarmos tristes, não ficarmos desesperados, mas sabemos que o Senhor é aquele que nos dá a resposta: como será depois? Jesus disse: não se turbe o vosso coração, porque depois eu estarei indo ao céu preparar lugar, e eu vou voltar e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Que essa palavra, ela possa nos trazer alegria, que ela possa nos trazer a certeza de que depois nós teremos um amanhã feliz, um amanhã em que o Senhor vai voltar para nos dar a alegria da nossa alma, de esperar em Deus, de saber que Ele é o nosso Salvador, que Ele é o nosso guia, que Ele estará conduzindo a nossa vida até o momento final da nossa vida, ou até o momento em que Ele voltar. Que o Senhor nos abençoe. Nós vamos ouvir o louvor agora, e depois nós estaremos voltando para orar, para finalizar esse momento de oração, e orar pelas pessoas que estão necessitadas, que estão enfermas e precisam, e confiaram a nós o seu nome, para que nós apresentássemos a Deus, para que Ele se digne em abençoar, em dar a cura, em dar a provisão e a sua bênção sobre nós. Quem estiver pronto com ele
mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem. Eu não vou me apegar com as coisas aqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá no piscar de olhar, e quem estiver pronto com ele irá. Na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Diga o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Tu, Senhor, o nosso Deus, digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno Tu és de receber todo louvor. Vamos cantar, então vem, então vem. Ele virá num piscar de olhar, quem estiver pronto com ele irá. Na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome irá chamar. Sim, o Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. Eu te busco. O Rei está voltando.
Nós estamos, como eu disse, então, chegando ao final desse momento, mas antes nós vamos aos pedidos de oração. Nós vamos orar pelo nosso irmão João Silveira, Covid. Oração pela Eliane Rodrigues, também Covid. Oração pelo pai da Natália, o nosso irmão Braz. Ele está hospitalizado, precisa da bênção do Senhor. E também outros pedidos que foram feitos, outras pessoas que nós conhecemos e que precisam da bênção do Senhor na recuperação da saúde. Nós vamos pedir, e eu peço para você que está aí em casa, que também ore por essas pessoas, para que o Senhor, Deus nosso Pai, Ele possa ter misericórdia e levar a cura para essas vidas. Curva a sua cabeça. Bendito Deus, nosso bendito e poderoso Pai, em Tuas mãos, em Tua presença, Senhor, nós estamos. Nós Te agradecemos por esse momento que nós pudemos prestar a Ti e oferecer a nossa gratidão, oferecer ao Senhor a nossa vida nas Tuas mãos, os nossos louvores e a reflexão da palavra, que ela possa ter sido, Senhor meu Deus, de proveito para a nossa vida, que ela possa ter sido de edificação. E agora, Senhor, nós apresentamos a Ti essas vidas, e nós pedimos que cada uma delas, que tenha colocado o Seu nome nos pedidos, ó Senhor, põe o Teu poder, a Tua graça, a Tua mão poderosa, e restaura a saúde, derrama a bênção dos céus sobre essas vidas, fortalecendo-as, dando a plena saúde, a recuperação da saúde, Senhor, para que elas possam glorificar o Teu nome, para que o Teu nome mais uma vez possa ser edificado na vida das pessoas e possa ser proclamado o Teu nome para a glória, para o louvor de Ti, ó Cristo Jesus. Receba, Senhor, a nossa oração, a nossa gratidão. Receba, Senhor, a nossa adoração ao Teu nome. Nos despeça, Senhor, com a Tua misericórdia, com a Tua bondade. E nós pedimos que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja conosco e assim permaneça para sempre. Amém.